Meu nome é Ana Clara, eu tenho 17 anos, estou no segundo ano do ensino médio, e eu procurei as aulas, né, porque eu tinha uma grande dificuldade em matemática, era o que eu mais tinha dificuldade, tipo assim, de pegar recuperação mesmo e tudo mais. E aí eu pensei, não, eu preciso mudar isso, né, porque eu já estava no primeiro ano do ensino médio e eu falei, nossa, eu preciso melhorar esse problema que eu tenho com matemática. E aí, com as aulas, eu fui melhorando e eu fui desenvolvendo mais o pensamento matemático e, assim, melhorando mesmo e melhorando as minhas notas. Eu, sempre que eu não entendia alguma coisa na aula, eu sempre fazia os exercícios antes da aula do professor que eu contratava. E aí, os que eu não conseguia, que eram muitos, eu pedia para ele para me ajudar e me explicar como fazer. Então, era sempre isso. Ele me explicava os exercícios e eu ia aprendendo pelos exercícios mesmo, que eram realmente onde eu estava com dificuldade. Aí, isso foi realmente melhorando muito meu desempenho nas provas, que eu fui até ficando menos nervosa de fazer os exercícios nas provas, porque eu pensava, eu já fiz algo parecido nas aulas, então eu realmente melhorei muito, tipo, a minha forma de fazer as provas, assim, eu acabei começando a fazer mais rápido também as provas, porque o meu professor, ele me ajudava com umas estratégias também de, algumas formas mais fáceis de fazer tais contas de matemática, porque eu não tinha muito isso, né? Eu não tinha nem decorado a tabuada, né? Então, assim, eu tinha bastante dificuldade em matemática. Então, ele foi me ajudando exatamente nesses pontos. Eu não tinha nem um pouco de confiança em mim, em fazer provas e tudo mais. E aí, com as aulas, eu fui melhorando muito isso. E eu, tipo assim, comecei a pensar: nossa, talvez eu consiga fazer os vestibulares, talvez eu realmente consiga, ir pelo menos um pouco melhor do que eu iria antes. E aí eu fui fazer os dos vestibulares. Eu fiz a Unicamp, eu fiz o FUVEST, eu fiz a Enem. E eu me surpreendi com os resultados que eu realmente não esperava. Eu realmente não esperava passar, né, para a segunda fase da Unicamp. Assim, eu fui fazer o vestibular realmente super assim, vou só fazer para ver como é. E no final eu passei, eu não estava esperando nem um pouco. E assim, eu sinto que as aulas realmente me ajudaram nisso, porque além de eu passar na segunda fase da Unicamp, eu fui muito bem na escola. As minhas notas em exatas melhoraram muito, tipo, do primeiro ano para o segundo ano do ensino médio foi, tipo, muito drástica, assim, porque na minha escola tem um sistema de classificação, e a minha classificação no primeiro ano era, tipo, 120, e agora a minha classificação é 50. Então, assim, eu melhorei bastante nessa parte. Eu não tava esperando nem um pouco, né? Eu tava bem sem expectativa. E com a ajuda das aulas, e eu também fui com o professor mesmo, estudando mais ou menos como eram os vestibulares, estudando mais ou menos o estilo da prova, eu senti que foi decisivo, porque mesmo no segundo ano do ensino médio, eu passei na primeira fase da Unicamp para agora fazer a segunda fase. E isso me deixou muito feliz e acho que essas aulas realmente foram o que mudou bastante a minha forma de ver a prova e a minha forma de entender ela. Eu já faço essas aulas há bastante tempo e eu sempre gostei muito de como funciona o esquema, né, para marcar elas e tudo mais. Porque eu marcava quando eu sentia necessidade, colocavam lá no grupo os horários que ia ter, sempre avisavam no dia. Eu sentia que ajudava bastante, né, essa organização. E as aulas me ajudavam muito porque o professor, ele não decidia como ia ser a aula. Eu decidia como ia ser a aula. Eu falava o que eu queria que ele me explicasse, eu falava se eu queria que ele resolvesse um exercício ou se eu queria que ele fosse mais para teoria. Eu que meio que organizava a aula e ele me ajudava onde eu precisava. Muita gente acha que assim não gosta de ter aulas a mais porque acha que deveria ir bem mesmo sem as aulas a mais sem ser da escola, mas eu acho que isso é uma grande mentira. Tipo, se você tem a possibilidade de ter aulas a mais e focar naquilo que você tem dificuldade, é muito importante que você faça isso. Então, essas aulas, elas realmente, elas ajudam muito, de verdade, elas ajudam muito.
elas melhoram muito, porque não, é muito diferente de estar na escola, né? Você pode estar conversando só você e o professor, sem nenhuma vergonha de perguntar, sem nenhum problema de tipo, nossa, o que as pessoas vão achar? Então, se eu fosse recomendar para alguém essas aulas, eu ia falar justamente disso, que é um ambiente totalmente diferente, que facilita muito mais o aprendizado para quem tem vergonha, né? Para quem não tem tanta facilidade, né, em se comunicar na sala de aula.